Olá, como vão vocês? Governantes, tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Deixa eu ajeitar aqui minha parte técnica aqui, vamos lá. Como vão vocês? Tudo bem? Me ouvindo bem aí, governantes? Hoje, 27 de janeiro de 2021. Hoje, chamei um colega aí de regularização fundiária para conversar. Vamos lá, vamos ver se já está por aqui o nosso amigo Sótero. Deixa eu procurar aqui. Convidado. Fala, general. Fala, general. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, tranquilo? graças a Deus. Tudo na santa. Virando o ano aí com saúde. Isso é que importa. Com certeza. De paz com a família. Exatamente. Família é a base de tudo, né? Sim. Eu tô essa semana aí na correria aí, meu pai em uma situação de... Mas já estava tudo marcado, né? Mas graças a Deus ele tá bem. Daqui a pouco ele vai para casa. Família é o que importa. Mas e aí? Acabou que... uma vitória do ano aí. Amém, com certeza. Eu estava vendo aqui, depois a gente tem que marcar uma para falar esses assuntos aí de reino, né? De governo, de general. A gente... De onde que a gente tirou isso aí? A gente tem que adaptar o nosso trabalho, né? As nossas conquistas. E falar do alto, né? Também. O alto é... Exatamente. Então... extremamente importante, né? Para o nosso desenvolvimento pessoal, espiritual. A gente... com certeza. E sem ele lá em cima, e se a gente tem uma boa estrutura aqui embaixo, a gente não é nada, né? Justamente. Isso é a base, né? Base de tudo. É isso aí. Mas então, falei certo? Falei Sótero? Eu não entendi, desculpa. O seu nome, eu falei certo? Tá me ouvindo bem? Falou. Agora eu tô escutando. Então, eu falei, você me chamou de doutor aí, eu dispenso, viu? Vamos lá, é só Fernando mesmo. E o seu é Sótero França. Meu é Sótero França, diretamente de Boa Vista, Roraima. Legal. Hoje eu estou aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu atuo numa cidadezinha próxima aqui, né, que chama Lima Duarte. Não sei se você já ouviu falar de Bitipoca, tem um parque nacional muito famoso. E aqui em Juiz de Fora também tem um escritório. E com esse negócio aí de Google, aí, de Instagram e redes sociais em geral, em outros lugares aí por aí, em outras cidades também do estado, né? E graças também à rede social que a gente ficou se conhecendo, né? Nessa questão aí de REURB, acabou que pessoalmente a gente ainda não nos conhecemos, mas já temos algumas afinidades aí, por isso que eu resolvi te chamar aí pra gente bater um papo. Eu não conheço muito bem aí a cidade, mas eu conheço daí de Minas Gerais, só Entre Rio de Minas mesmo. Já fui aí, Entre Rio de Minas, do lado de Conselheiro Lafayette, que é a cidade do meu pai então... aí, Entre Rio de Minas. Ah, que legal. Eu conheço lá uma cidadezinha muito charmosa, bem perto ali passando ali, quando eu fui lá, eu vim de Belo Horizonte, entrei por ali, fui lá em São João del Rei. Passa por umas cidadezinhas ali. Tá no caminho aqui de casa, tá no caminho da minha área aqui, que eu fico na zona da Mata Mineira. Certo. Mas olha só, dessa primeira vez que eu vou fazer uma live aí, sem um cronograma aí, sem um passo a passo aí, mas eu acho que o negócio mesmo é a gente bater um papo aí, o nosso tema em comum é a REURB, né? E colocamos lá esse tema e vamos falar um pouquinho sobre isso aí, vamos começar do começo aí esse procedimento, né? Quando eu brinco começar do começo é falar do início, né? Sendo aí um pouco redundante. Mas eu vi lá que você tinha comentado que você trabalhou, inclusive, em cartório de registro de imóveis também. Fala um pouco aí da sua experiência. Trabalhei, sim. Trabalhei uma boa parcela da minha vida foi no registro de imóveis, né? No cartório aqui, no único de registro aqui, né? Primeiro ofício de registro de imóveis. Trabalhei aqui iniciei, né? Como auxiliar de registro, né? E aí fui galgando em menos de 2 anos, menos de 1 ano, eu virei escrevi em substituto, né? Do oficial registrador único, né? Que agora, no passado, ele veio até falecer, né? Por causa do Covid.
O Sei, seu Nerli aqui, que é o oficial entendo. registrador aqui do Resíduo Imóveis local. Uhum. Aprendi muito com ele, de toda a minha base de regularização, procedimentos notoriais, cartoriais. Eu devo a ele essa honra. Ele está sempre nas minhas orações, porque Amém. foi além de ser assim, uma espécie de um pai, foi uma espécie de pai de ensino, né? Aprendi muita coisa com ele da vida e de cartório, né? Que eu aprendi diretamente com ele, né? Eu não aprendi com ninguém, eu aprendi com ele mesmo, diretamente. Uhum. Então, minha boa Um parcela aí oficial. desses anos que eu tive de registro de imóveis, como escrevente substituto dele, no caso, foi graças a ele, ao oficial registrador Nerli de Faria Albernaz, de Brasília. Que Ele bom, veio para amém. Que cá. Deus o tenha. E legal assim, porque eu não vim dessa área aí, né? Nunca trabalhei em cartório, mas eu vejo que isso é muito importante para você vir com essa prática, porque você estava do outro lado do balcão, né? Sabendo lá das exigências do cartório, sabendo quais são os trâmites lá dentro. Então, na hora que você vem aqui para fora, né, digamos assim, trabalhar, você já sabe como que vai entrar com esse procedimento lá de forma correta. Isso aí é muito importante. Porque é assim, né? O cartório de registro de imóveis, ele é o único que não pode errar. Então, além de tu fazer trabalho de lei, que é de 30 dias, trabalho de lei, Uhum, né, que é a 6.573 da Lei de Registro Público, ela diz que é protocolado, né? O documento ele tem que sair em 30 dias, em uhum, em perfeito resultado, né? Sob pena de sanção, né? Corregedoria, essas coisas. Então, é o único, assim, que eu vejo, né? Que é um órgão de controle, ao mesmo tempo é o que dá publicidade, né? E é o único obesidade. que não pode errar. Então, ali você Uhum. faz o procedimento da prefeitura, procedimento do estado, procedimento do município. E a REURB é um delas, né? Exatamente. E aí, agora a gente já entrando aí nessa questão da REURB, só voltando um pouquinho aí, quando eu me apresentei, né? Eu estou advogando há quase 5 anos e já tem mais ou menos 1 ano e meio ou 2 anos aí que eu estou atuando na seara do direito imobiliário, através de um amigo que me apresentou. E a grande vantagem, deve estar até por aí o doutor Marcos, e a grande vantagem que eu vejo do direito imobiliário é a questão de trabalhar também no extrajudicial, né? Isso que é fundamental aí, que atrai muito. Caiu a conexão lá, deixa ele entrar de novo. Faz parte. Como dizem aí, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos aguardar aí o retorno. Deixa eu ver aqui se eu tenho que convidá-lo de novo. Nossa internet. Vamos lá. Já foi aí o convite. Agora, Caiu aí a internet, mas está caiu tranquilo, aí. Vamos voltamos. lá. Eu brinquei que quem sabe faz ao vivo, né? Não tem aquele apresentador aí que fala, né? Justamente. Mas aí Então, estava te falando, então, isso, que eu vim atuando, né? Aí nessa seara do direito imobiliário, e a grande vantagem que eu vejo também é essa questão de atuar fora do judiciário. E vejo que alguns colegas que têm experiência na área têm isso também. Eu conheço pessoas aí que vieram dessa área aí de cartórios, isso facilita muito nesse procedimento. E agora a gente já entrando nessa questão da REURB, eu estou com alguns procedimentos aqui em andamento, e depois você também vai falar um pouquinho. E eu vejo muito essa questão da gente fazer esse alinhamento, principalmente ali, prefeitura, né, a questão do cartório de registro de imóveis e também o Ministério Público, né, para que a coisa fique realmente tudo alinhado e no meio do caminho a coisa não se perca, ou então a gente está lá caminhando com uma parte da regularização fundiária e tem que voltar aqui porque o cartório fez alguma exigência, enfim. Você falou que já faz aí, né? Já está praticando aí, você presta consultoria nessa área. justo. Aqui, assim, como eu acredito que em qualquer primeiro passo, né? A REURB, ela é um procedimento de revolução, né? Da governança fundiária. É um procedimento que eu acredito que vai nos municípios do Brasil ainda é um gargalo, é uma coisa desafiadora para qualquer quem, prefeitura ou projetista ou analista que trabalha com o REURB.
veio para revolucionar, mas com os seus critérios, né, de conhecimento, até porque pode ser contratado pelo poder público ou por uma empresa privada, mas eu acredito que quando entra na parte burocrática municipal ainda tem aqueles desafios, né? Nem todos os servidores têm a capacidade de fazer os procedimentos de REURB, né? É um fator, eu digo assim, que aqui a gente estamos praticando ainda não finalizou, entendeu? Mas já tem um engatilhado na prefeitura rodando para fazer uma parcela pequena de uma área que é do poder público estadual aqui, no caso. Eu não... Então, ou seja, aqui no caso, no nosso aqui do nosso município, vai ser o primeiro. Não tem um outro de procedimento de REURB válido aqui, nem com qualquer outra regularização nesse ponto aqui. O que eu vejo muito assim, ela é uma lei que, vamos dizer assim, ela não é tão nova, né? Já vai fazer aí quase 5 anos, né? 2017, mas assim, ela ainda é muito pouco aplicada. Isto, eu estava tendo há pouco tempo atrás agora uma reunião lá na AMAD, né? Que é a Associação Mineira dos Advogados de Direito Imobiliário, da qual eu presido a Comissão de Regularização Fundiária e Loteamentos. E dentre lá os outros colegas advogados, eles estavam falando isso, que às vezes até mesmo advogados, pessoas que não têm muito conhecimento da aplicação dessa lei, apesar do tempo que ela tem, e quando existe essa aplicabilidade, né, vamos dizer assim, chega na hora lá da prefeitura, isso acaba tendo um problema, porque principalmente em municípios de pequeno porte, né, município com poucos habitantes, a prefeitura ainda é muito escassa, dependendo da situação. E aí deve-se fazer um trabalho até de conscientização primeiro, daqueles servidores, né, dessa necessidade da REURB, da importância disso, e aí prestando essa assessoria, porque muitas vezes a prefeitura não tem essa estrutura a ponto de entender isso bem, como é que funciona. Então realmente é uma lei nova e que ela está sendo ainda, tem um campo muito grande aí para se trabalhar em cima disso por causa dessa inexperiência ou pouca aplicabilidade da própria lei. E essa questão também da assessoria junto à prefeitura é muito importante, caminhar junto com a regularização, né? Isso é fundamental. Por que é fundamental? Porque as duas partes aprendem, né? Seja ele do poder municipal, né, que é o capaz, né, de fazer que der essa autorização, né, que é ela que detém o poder do plano diretor, né? E a questão, assim, eu digo aqui também porque, por exemplo, o nosso município, o nosso estado, ele é um estado novo, né? Aqui era território de Roraima, tem 33 anos só. Muito recente, né? É uma outra circunstância de qualquer estado da federação. Por quê? Porque tem toda a sua história pregressa de território federal, que depois do território federal passou a ser estado. Então, ou seja, as glebas aqui dos estados eram todos da União, não pertencia ao estado de Roraima. Aí, ou seja, passou a ser estado em 88, na virada da Constituição Federal, em 88. Então, desde 88 até 2012, era simplesmente aqui, era da União. Só a União titulava aqui. E o Estado, o INCRA, né, que fez a doação das glebas, ele foi registrado as glebas, né, em 2012. E de 2012 para cá, por erros burocráticos do órgão federal para o estadual, porque questão de destaques, né? Quando fala destaque, a gente fala de destacar a área do Exército, área de reserva legal, área da FUNAI, área do IPAM, área dos municípios, né? Que são os limítrofes, né? De cada município aqui do nosso estado. Então tinha, além de não ser regularizado, ainda pertencia à União. Então, ou seja, se nós aqui, o Estado, não estava regularizado, imagine fazer um procedimento de REURB, que é o nosso tema aí. Ou seja, por que escolher REURB? Porque é o único
forma mais rápida e célere, né, Um de meio legal, né? resolver Mas problemas burocráticos que se arrasta por muito tempo, né? Então, ou seja, ele literalmente veio para fazer a governança fundiária, fazer o quê? Fazer os seus fatores, seus objetivos, né? Definir os seus tipos de reconhecimento de direito, fazer o que a Constituição Federal tem, né? Fazer a função social. A função social da terra é essa, é você ser proprietário da sua parcela, né? Do seu lote urbano, seja ele lote rural, né? Aí eu no teu estado eu não sei como é que é essa parte aí já, né? Mas aqui a gente ainda enfrenta esses detalhes ainda, entendeu? Que, ou seja, ainda tem glebas ainda que pertencem à União ainda. Então, nós Estado, não temos nem a nossa própria área, entendeu? Ainda tem esse detalhe, né? esse detalhe o que a gente tem aqui em Minas, né? Até porque nós somos um dos estados, né, mais antigos aí do país, né? Desde a época lá da mineração e tudo. Então as coisas em determinados municípios, as coisas até estão mais um pouco organizadas nesse sentido. A titulação, é claro, né, em nome do estado. E o que a gente vê muito aqui são essas situações mesmo em grandes núcleos assim informais. Às vezes é um bairro que foi feito, ou às vezes um loteamento. O que tem muito aqui irregular é o parcelamento do solo. Aqui é muito comum, né? Principalmente isso se acentuou agora nesses últimos anos, mas aqui sempre foi muito eminente, né, essa questão de todo mundo aqui quer ter um pedacinho de terra para criar um gado, alguma coisa. Isso é muito cultural aqui em Minas. Então o que acontece muito aqui de irregularidades são essas questões de parcelamento do solo urbano. Falando aqui, por exemplo, de Juiz de Fora, né? Nós participamos de uma reunião aqui há pouco tempo atrás na prefeitura e tudo, e hoje nós temos mais de 60 loteamentos irregulares aqui na cidade. E por incrível que pareça, não fizemos nenhuma reúbe aqui ainda por questões internas aqui políticas, a coisa não está caminhando. Não vou dizer da atual administração, mas das outras também, a coisa não está fluindo, vamos dizer assim, né? O último prefeito que deixou uma lei aqui municipal que não foi muito proveitosa, vamos dizer assim. Eu sempre digo que a legislação federal é muito robusta, né? Ela é muito forte, então não tem muito o que fazer em relação a complementar a lei. Mas é claro que é importante determinadas particularidades de alguns municípios. E o que acontece muito é que às vezes a lei municipal complica ou deixa um pouco mais burocrático o procedimento e a coisa realmente não anda, não funciona. Infelizmente aqui temos isso. E eu falo sempre da magnitude dessa lei mesmo. Eu não cheguei até o final ainda com nenhum procedimento de REURB, mas eu tenho exemplos, por exemplo, de clientes que eu consigo entregar através do uso capião, por exemplo, o título, né, a propriedade para esse cliente. E assim, são pessoas que realmente você vê como que aquilo ali é importante para a dignidade dela. Parece ser mais um papel, mas que é muito importante esse registro, até mesmo para trazer para ela dignidade até para os filhos e a pessoas. Eu, por exemplo, peguei pessoas de idade aí que ainda brincava assim, né, que talvez não seja brincadeira, mas falava, agora eu posso morrer tranquilo porque está tudo documentado e tal, não vou deixar confusão para trás. E lá no escritório a gente pega muitas situações aí que já é o inverso, né? Famílias aí se desintegrando, brigando aí por causa de, às vezes, um imóvel que não foi regularizado no devido momento, no momento oportuno, e ficou essa coisa aí para depois, para se resolver. Então, falando aí da REURB, tem essas qualidades também, né? Essa vantagem aí, principalmente, de titularizar grandes áreas. E aí tem esse detalhe, realmente, aqui logo que eu saí do Resíduos de Imóveis, né, eu recebi um convite aqui de um determinado governante, né, do estado para assumir o órgão interaimo aqui, que é o Instituto de Terras, né, como diretor fundiário. Isso, você comentou mesmo. E aí eu tive essa oportunidade, esse mesmo, assim, tu fazendo a parte privada, você fez o dignidade da pessoa, né, que é documentar ela como proprietária de fato. Isso. Existe o posseiro de 30 anos, que é um posseiro, não é um proprietário, né? E o proprietário de fato registrado e matriculado. Então, eu lá na época eu tive esse prazer de fazer essa titulação e ter
de ter aquele reconhecimento das pessoas e falar assim, cara, bicho, eu vou até contar uma história aqui, que teve um senhor, né, da idade, ele viveu a vida toda no meio rural aqui, e aí e aquele impasse das glebas, né, não pode titular, não pode, ou seja, só 6 glebas eram liberadas, das 30 e poucos que tem aqui no nosso estado. Então, só poderíamos trabalhar em 6. Em uma dessas 6, a regularização era lenta, porque era um rodízio de funcionários, era um rodízio de que entra o deputado, tira o outro, bota um, bota outro. Então, trabalhar com essas pessoas que não é tão, como é que eu posso dizer, não tem essa sequência de trabalho, então acaba atrapalhando. Mas a gente vai buscando onde dá. Vamos fazendo acontecer sem se reclamar. Vamos fazendo. E aí eu tive o prazer, né, de entregar um documento para o senhor, um velhinho já. Ele já estava com seus 60 e poucos anos. E aí ele chegou a chorar na minha frente. Aí, por quê? Consegui o definitivo. Né? Cara, eu não sou coração, eu sou cérebro, né? Mas é difícil demais eu me emocionar. Mas eu me emocionei, cara. Porque ele só estava fazendo o que está na Constituição Federal, cara. Exatamente. A função social você só fez cumprir a lei, né? Então, ou seja, e aí ele falou me agradecendo. Não, muito obrigado. Eu falei, não tem que agradecer, cara. É a função nossa. A função essa do serviço público é essa, né? É fazer acontecer e você ser servidor público, né? É um servidor público, né? Servir, eu me senti gratificado nesse dia, mas isso é a regularização. Não é a regularização só tu chegar aqui, a matrícula, tá tudo bonitinho, fez compra e venda, fez o ITBI e registrou. Pronto, pá. Tem muita gente assim, mas quando tu pega um desafio da ponta ali, na ponta mesmo, que é tu fazer o protocolo, aí depois tu protocola, aí tu vai para fazer análise de sobreposição diária, depois da análise de sobreposição, ver se não tem sobreposição, opa, já pode ir para o SNCR para fazer o cadastro rural. Aí do cadastro tu vai fazendo passo a passo. Até tu chegar no parecer jurídico, né? Depois das vistorias, né? Técnicas, né? Fazer as planas, entendeu? Aí antes disso lançar no CIGEF e título definitivo. Porque aqui a gente trabalha com o CIGEF, né? Eu não sei se como é em Minas Gerais também. Não, aqui não. Na parte rural vocês trabalham com o CIGEF, né? O CIGEF é o sistema de georreferenciamento do governo federal, né? Que faz a inclusão dele para fazer o cadastro, mais um cadastro, né? No governo federal de uma área regularizada. E uma coisa também, a gente até, voltando aí no tema, né? Só essa questão do porquê escolher a REURB, né? Eu sempre falo o seguinte, essa questão da regularização fundiária através dessa legislação, isso é muito bom para todo mundo, né? Digamos aí para o munícipe, por ele ter realmente a legitimidade do seu imóvel através do registro. Com isso ele poder exigir também do direito municipal, porque do governo municipal, porque ele passa a existir, né? Ele tem um documento, então por isso pode aí exigir equipamentos públicos, como uma praça, como hospital, né? Posto de saúde, porque ele passa a existir perante a sociedade, né? Enfim. Temos também essa questão do capital político, que é muito importante com o prefeito, né? Que toma essa atitude de fazer isso, porque aquele determinado núcleo ali regularizado vai trazer muitos benefícios para a cidade, né? Eu digo não só a questão de IPTU, mas digo também a questão de ISS, porque vai ajudar, às vezes, a pessoa a abrir um mercado, abrir uma mecânica, porque a partir dali a pessoa já começa realmente a ter regularizado o seu imóvel. E, inclusive, tendo a possibilidade também dessa área comercial, né, de poder fazer. Tem a questão das vantagens também para o cartório, que ali nada, né, ele vai estar entrando com várias matrículas lá, vamos dizer assim, colocando na prateleira, né? São vários negócios imobiliários que vão estar aparecendo a partir disso e com isso também gerando os devidos impostos, impostos municipais. E essa questão também do próprio prefeito que dá, né, que concretiza isso, essa REURB no município. O capital político para ele vai ser muito importante, né? Digamos aí que tem determinados núcleos urbanos aí que não tem só um morador em cada imóvel registrado, e a gente tem que pensar realmente nesse capital político também, né? Porque isso aí traz para ele um capital político muito grande.
Então, a escolha da REURB é muito importante nessas questões aí que eu falei. É importantíssimo. Por que é importante? Recentemente saiu uma pesquisa aí até o IBGE também, acho que pode até dar uma consultada, salvo engano, de que 70% do território federal não tem matrícula de registro de imóveis. São Não tem irregulares, eu vi isso. registro, não tem. Então, é gravíssimo. E comparado com qualquer outro estado europeu, estado não, qualquer país europeu No europeu? que tem uma excelência em regularização e tudo mais, o Brasil está muito atrasado ainda. Então, 70%, 70% que não tem regularização das suas áreas. Não, as pessoas moram até hoje como de favor. Eles não são proprietários, não pode fazer um investimento, não pode pedir dar em garantia a garantia real para pegar um dinheiro do banco para fazer uma reforma, não pode vender na Caixa Econômica, porque a Caixa Econômica, a primeira coisa que ela exige é a certidão no registro de imóvel, não tem a BITS, então pior ainda. Exatamente. Então, o que é a REURB? A REURB, ela veio literalmente para regularizar mesmo. Por exemplo, eu até falo com os meus clientes, algumas aqui, que eu explico o fator histórico, né, a linha do tempo. Que, por exemplo, desde 1500, quando foi descoberto o Brasil, aí vem lá 1503, que é a capitania de Fernando de Noronha, aí vem 1532, que é a da Vila de São Vicente, 1534, as Seis Marias, então, ou seja, aí vai, por exemplo, 1795, que foi o primeiro alvará que reconhece os direitos dos poceiros. Aí as pessoas vão falando, caramba, isso aí é velho? Eu falei, meu amigo, é velho. Aí até fazer o 1937, que foi o primeiro decreto-lei, 58, que falou o quê? 58. Que deu o primeiro parcelamento do solo e deu autorização para qualquer empresa fazer a venda à promessa, a prazo, né, que é a promessa de compra e venda. Então, vem esse fator histórico pregresso que as pessoas não entendem a sua história. Então, ou seja, se você entende esse fator pregresso da sua história, você vai entendendo que tem os procedimentos, só que não é executado. Não é executado. Por exemplo, aqui um fator atípico aqui aqui no município por exemplo, aqui tem bairros e dentro desses bairros tem conjuntos habitacionais. Uhum. Não sei se tu conhece aí que é o BNH, Banco Nacional de Habitação. Uhum. Aqui não existe mais, né? Na época que foi uma época de um governo federal, a época, o Banco Nacional de Habitação. E o Banco Nacional de Habitação, ele fez em cada estado da federação construção de conjuntos habitacionais. E desde aquela época, 30 anos atrás, né, que o BNH funciona, né? Então, funcionou. Aqui foi construído, executado, finalizado. Olha só, aqui temos 32 conjuntos habitacionais executados pelo Banco Nacional de Habitação, BNH. E que somente 8 têm registro de loteamento. Ou seja, olha só. Tem, por exemplo, aqui, Pricumã 1, 2, 3 e 4. O Pricumã 1 e 2, aqui, que é um conjunto habitacional dentro de um bairro, ele tem registro de loteamento, o primeiro e o segundo. Aí o 3 e o 4, ele não tem. Não tem. Então, o que acontece? As pessoas têm uma matrícula mestra, têm as suas casas construídas, que é de conjunto, né? Mora 30 anos no imóvel e não pode abrir uma matrícula individual. Então, ou seja, qual é a função? Por que escolher REURB aí nesse caso? Porque já são consolidados, é uma área privada, porque fica registrada no nome da companhia de desenvolvimento, que é uma Coab aqui, né? Que é a companhia de desenvolvimento, que é a Codesign aqui. As pessoas têm cadastro imobiliário, as pessoas pagam o seu IPTU natural, tem todos os requisitos, tem luz e água, eles já são consolidados. Já o BAC, mas não tem um registro de imóveis, né? Mas aí a pessoa vai chegar no registro de imóvel para pedir uma certidão,
aí sai lá, matrícula mestra Matrícula mãe. do conjunto. E nunca vai tirar individual. E muito menos registrar na residir imóveis. E muito menos financiar na Caixa Econômica ou qualquer Na banco. Caixa Econômica. Nada, não pode nada. Então, E qual é aqui, a função aquilo da acaba virando um REUB? peso, né? É identificar todo mundo. Por exemplo, no conjunto tem 320 unidades. Dessas 320 unidades, já estão todos consolidados, né? Já tem seu ruamento, posteamento, a fossa já é... A infraestrutura já está pronta. É urbana, já não é nem fossa séptica, já é fossa natural. Então é só fazer o quê? A topografia geral da área, identificação dos lotes e pedir a certidão de regularização fundiária. Pronto. Já é o passo fundamental do que você, pela companhia, né, que é o órgão capaz de fazer essa regularização, que vai ser um gasto gigante, financeiro falando, né? O custo muito alto, Ela tem que fazer levantamento topográfico, ela tem que fazer todo o levantamento, tem que fazer o processo, tem que pedir aprovação na prefeitura, tem que abrir matrícula individualizada e os emolumentos são grosseiramente pesados dessas 33 unidades. Então, registrar loteamento, registrar as hipotecas, que é obrigatoriamente, porque a casa, mesmo que os outros já esteja quitado, tem que registrar a hipoteca. Se tu for botar um pontual na ponta do lápis, para te regularizar hoje uma unidade dessa, o poder público aí vai pagar aí os seus 700 mil reais aí. Não vai ser barato, com resíduo, loteamento, muito alto. parcelas, hipoteca, tudo isso aí. Então, para ele não é viável, porque não tem mal dinheiro para pagar a folha dos servidores. Exatamente. Então e não a gente tem, eu sempre falo isso. Mais rápida, mais célere? É a REUB. Porque a REUB sobrepõe isso, né? A REUB passa por cima disso tudo, entre aspas, né? No sentido de passar por cima, mas sim facilitar, né? E por isso que isso é importante, usar esse procedimento, né? Justamente. Então, ou seja, literalmente é a forma mais célere, mais ágil de ser feito, cara. Então, só que o que está faltando aí também? Conhecimento, né? Conhecimento da parte municipal, né? E aquela troca, né? Aquele feedback. O poder público aqui tem a sua dificuldade e o privado aqui quer regularizar, quer resolver essas parcelas, né? Que muitas aqui já são conjuntos ou áreas, seja, tem área privada aqui que é invadido as áreas e estão lá até hoje. Então, nem eles e nem o poder público regulariza. Então, fica lá e ninguém... E o que eu oriento as pessoas? Olha, faça uma associação, faça um sindicato aí dos moradores para você ser legitimado a fazer o pedido. Isso que é bom frisar, né? Quem são os legitimados aí para fazer o pedido da REUB, né? Justamente, né? Os seus legitimados é sempre o poder público municipal, estadual, federal, né? Seja Ministério Público também pode pedir? Ministério Público, né? De ofício, né? Já pode ser os próprios moradores, né? Através de uma associação, né? E aí as pessoas já falam assim, tá, beleza, vou querer REUB. E aí, eu vou pagar quanto? A primeira coisa, né, que eles falam, calma, não é assim. Existe as duas formas. Existe a REUB S, né, e a REUB E. A S, eu já falo logo, S não é de sótero. S é de social. Esse tu não vai pagar. Aí já dá uma frisada, né? Senão vai achar que você vai patrocinar, né? Não é REUB de S de sótero, não. REUB S é de social, né, que é aplicável para os núcleos urbanos, né? Ocupação predominante da população de baixa renda, né? Então, são as pessoas, literalmente, são os famosos hipossuficientes. Isso, que não tem condições. Entendeu? Né? Esses são beneficiados. Até o primeiro registro, né, é gratuito.
né? E o que a gente... Aí a E não. A E já é diferente. Entendeu? Ainda tem áreas aqui no município aqui que tem áreas privadas, que é de umas fazendas antigas, que foi ocupando e pronto, ocupou. Então tem casas, tem tudo lá já. E aí como que eu vou regularizar? Já virou um núcleo já. Agora vai pela REURB, porque aí já não é interesse social, porque tem casa específico, né? E que já tem casa de bom padrão e enfim, tem que ir pela REURB, não tem para onde correr. Tem que fazer os pagamentos, né? O que trata onde tem que ser pago, né? Exatamente. E é importante, assim, é o que a gente estava frisando aqui, né? O principal, eu acho que é a boa vontade aí, partindo do poder público, né, municipal, de ter essa situação regularizada. Mesmo às vezes, né, eu vejo situações, por exemplo, que não tem às vezes muito interesse do poder público municipal, porque às vezes é um procedimento que vai demorar, não vai terminar ali no mesmo período eleitoral, digamos assim, né? Ah, eu não vou fazer porque eu vou deixar isso para o outro prefeito e tal. E a gente sempre conversa que isso é uma coisa muito específica. Por exemplo, tem situações de REURBs aí que já se concretizaram num prazo muito pequeno, né? Mas quando ela caminha bem, voltando lá naquela questão entre o Ministério Público, o Registro de Imóveis e também a Prefeitura, quando isso tudo vai caminhando bem, isso pode ser sim feito naquele mesmo período eleitoral ali que o prefeito está na municipalidade. Então, esse não pode ser um entrave para deixar de fazer isso. E a gente tem que aproveitar essa, digamos aí, essa janela, né, essa oportunidade na legislação e aplicar a REURB, claro, porque, de certa forma, mesmo que ela não seja feita aí no mesmo período eleitoral, mas ela tem que ser aplicada voltando naquela nossa questão de dignidade da pessoa humana. Justamente, como o senhor falou mais cedo aí, questão dos legitimados, né? Que não é só o município, o estado e a União, mas sim os donos dos terrenos, né? Os loteadores, os incorporadores, a própria Defensoria Pública, cara. Nem acho que acredito aqui que nem a Defensoria Pública sabe que ela é capaz, né? De fazer essa regularização dessas pessoas que precisam, né? A Defensoria Pública, o papel dela é esse, né? O advogado público fazer isso. Exatamente. Mas, então, ou seja, mas para fazer o quê? Uma grande benefício coletivo, né? Coletivo, sem dúvida. Sempre o coletivo. E vamos falar das etapas, doutor, aqui. Por exemplo, aqui, nas etapas, para quem não conhece os procedimentos aí da REURB, é requerimento dos legitimados, né? Aí quem são os legitimados? Poder público da União, estadual, federal, municipal, Defensoria Pública, o Ministério Público, como o senhor falou, os incorporadores, todos esses são capazes de fazer requerimento, abertura de procedimento administrativo, a notificação, né, para cumprimento dos prazos, a elaboração do projeto para fazer a regularização fundiária, o saneamento, né, porque sempre tem um detalhe para corrigir os processos ali, seja ele ambiental, seja ele de planta memorial, sanar o processo administrativo, né, depois da decisão da autoridade, do poder público, para ver mediante qual forma ela vai dar para dar publicidade dela, né, assim, qual é o procedimento aí. Para depois fazer o primeiro passo, né? A expedição da certidão de regularização fundiária pelo município, né? Que é o único capaz de fazer essa autorização. Por isso que a gente fica batendo aqui no município, que o município tem que se atualizar, fazer o quê? Porque ele tem autonomia, fazer né? Congresso, fazer palestras, e que tem buscar que se mesmo saber, né? O que é importante também a gente frisar isso, né? Porque às vezes a REURB, muita gente acha que ao final dela ele já vai sair com o título, vai lá no cartório e tal, mas na verdade é o procedimento ali feito todo administrativo, voltando aí, confirmando o que você fala, que é tudo dentro ali da administração pública municipal, e depois disso, quando todos esses trâmites passo a passo estiverem prontos, isso vai ser emitido uma CRF, que depois, que é a certidão de regularização fundiária, que depois será levada a cartório. E quando a gente fala que isso tudo tem que andar junto, é porque se der algum problema lá na hora de registrar essa CRF, vai ter que voltar lá no procedimento administrativo. Então, é muito importante
seguir esse passo a passo aí, todo mundo caminhar junto, a parte lá do cartório, né, o oficial lá da cidade, do município, e a prefeitura caminhando com isso bem aí para ser emitida essa CRF e não ter que voltar com algum procedimento. Acompanhado aí lá na prefeitura, né, a parte de topografia, a parte ambiental, tudo isso é importante ele caminhar junto. Então essa questão aí do município ter mesmo essa boa vontade e querer caminhar com essa REURB é muito importante, como a gente frisa aqui. O poder público ali municipal ele tem muita autonomia para isso. Então, o poder público tendo boa vontade para iniciar esse processo e querendo realmente fazer, já é o principal. E com isso, capacitando, ou se for necessário uma assessoria, tudo isso, né? Justamente. E aí tem essas... para falar que não tem como regularizar, cara, até a questão das notificações é um processo de regularização que parece assim pré-histórico, né? Mas até carta R você já é notificado porque pode ser no núcleo, né? O seu núcleo lá informal, seja ele lá com, vamos supor, exemplo, 100 unidades habitacionais ali ou qualquer área, 100 lotes com casas, e aí 20 não consegue localizar. Aí faz o quê? Como é que vai notificar? Os confrontantes. Vê os confrontantes, manda aí um AR aí no validade de 30 dias. Se não notificar, tá notificado por AR. Ou então, seja ele por... Até isso, cara. Não tem como deixar de falar que a REURB não funciona. Ela funciona. Só que sem dúvida. Como o senhor disse aí, que é importantíssimo, que é a parte lá de se não andar em conjunto, ponto a ponto, até chegar lá para fazer o registro da CRF, né, que é da Certidão de Regularização Fundiária, do registro de imóveis. Por isso que dentro do processo existe, na metade do caminho, sanar o processo. Para não chegar lá no final... lá na frente, chegar lá no registro de imóveis e dar nota de existência. Nota devolutiva, Entendeu? Não aí já tem que chegar no cartório sem pendência nenhuma. Entendeu? Por exemplo, eu como escrevente no cartório, eu recebia título definitivo errado. Errado, título definitivo. Por quê? O poder público errou. Aí vai fazer o quê? Nova nomenclatura, fazer retificação de limites de metragem. Então, ou seja, não é legal. Para mim, assim, eu acho feio. O título definitivo e errado. Então, chegar a fazer no cartório, fazer lá no verso do título, um em tempo, limites e metragens, ou então, enfim, a REURB não pode errar. Ela já tem que ir redonda. Ela tem que vir pronta, exatamente. As plantas, as peças técnicas e fazer o que? O registro da CRF. Pronto, registrou? Abre matrícula individual, pronto, cada um vai ser proprietário de fato, né, e de direito, exatamente, né, fazendo função social da terra. Outra coisa que é importante também a gente frisar aqui, você falou aí que é consultor, né, e a gente falando nessa questão das prefeituras, né, eu, por exemplo, eu tenho algumas situações ímpares, né, porque, por exemplo, tem situações que a prefeitura às vezes me procura para fazer uma consultoria, né, verificar como que é esse procedimento, às vezes dar algum treinamento, ou também tem a questão, acho que eu já comentei aqui em outros vídeos, que eu tenho também uma empresa que faz esse procedimento também da regularização fundiária, né? E no seu caso também, você até falou sobre isso, que você também presta consultoria, tanto capacitando ou até fazendo esse passo a passo aí, até entregar a CRF final, não é isso? A execução. Sim. Até a execução. Até a execução, passo a passo. E aí fazendo todo esse passo a passo aí para fazer essa tão sonhada, né, matrícula individualizada dessas pessoas. Porque às vezes eu vejo, né, hoje mesmo eu comentei aqui há pouco tempo, que até advogados mesmo têm um pouco de dificuldade. Eu vejo advogados que às vezes falam REURB, eu vi a palavra, mas não sei o que é. Então é importante buscar mesmo informações. Nós temos aí na internet vários cursos aí gratuitos, pelo menos para dar uma ênfase aí, para dar uma introdução, para entender um pouco o que é. E me coloco à disposição aqui também, né, para, se for o caso, alguém tiver alguma dúvida, se quiser conversar sobre essas questões aí, para a gente, realmente, o que a gente quer
demonstrar, principalmente para aqueles participantes aí do poder público municipal, que é uma ferramenta muito potente, muito forte, que tem que ser usada e que a gente está aí, não vou dizer perdendo tempo, né, mas que a gente está aí perdendo, entre aspas, esse período aí que já poderia estar sendo implantado em alguns municípios e muitos por falta de conhecimento. Então, é muito importante falar sobre isso. Eu fiz essa série de lives aqui que eu me propus a fazer todas as quintas-feiras, buscando aí alguns colegas, né, advogados, vão vir bastante gente que vão passar por aqui justamente para falar sobre isso e bater nessa tecla de começar esse procedimento na cidade, de fazer essa movimentação lá no município, ou se a pessoa é moradora de um condomínio irregular, ou se a pessoa é moradora de um loteamento irregular, que ela busque isso aí para que não deixe passar essa lei aí que está à disposição, né? E que pode ser resolvido esse problema de forma tão, entre aspas, fácil, né? Não seria a palavra certa. É, Porque é, o procedimento é um pouco complexo. só que esse complexo ele se torna realidade, entendeu? Passando Isso, e assim, o seu complexo, mas não é impossível, né? Ele é assim, justo. não é porque também quando nós estamos falando aí de regularizar um imóvel, a gente não está falando, né, de fazer de pegar, por exemplo, e transferir um carro para alguém. Qualquer coisa quando a gente fala em direito imobiliário envolve muitas coisas, né? Essa matrícula do imóvel para ela nascer, para ela começar a existir esse imóvel regularmente, então isso envolve várias coisas, tanto a questão legal dos antigos proprietários da terra, quanto também as divisões ali que tem que ser feita através do engenheiro. Então, por isso que esse procedimento, quando eu falo complexo, né, ele não é impossível, mas ele tem que ser complexo no sentido de ser bem feito, para que depois, lá na frente, não venha trazer problema. Justamente. E assim, eu falando mais um ponto aqui da REURB, que dentro da REURB tem os núcleos de pessoas que querem regularizar e outras pessoas não querem. E tem essa briga, esse conflito das É, pessoas. Por quê? tem a Porque, turma do deixa do jeito que tá, né? justamente, existe aquele conflito, por exemplo, no núcleo informal, eles não pagam IPTU. Uhum, E na cabeça dessas pessoas, eles pensam assim: ah, não, tá tudo bem, eu não tô pagando IPTU, tá tudo bem. E não é, tá, cara. E não tá. Você não é proprietário do seu próprio imóvel, cara. Você não garante o seu direito, que é fazer a 6.573, cara. Que é a lei de registro público, que você é, resiste, você é proprietário. Nem o presidente da proprietário. República pode vir aqui derrubar a tua casa se não for por desapropriação. Nós temos o direito, né? A Por propriedade, tudo isso, né? desapropriação. Então, ou seja, o pessoal no núcleo informal não tem essa mesma garantia. Então, a busca do seu registro imobiliário, cara, é um direito que tem que ser para todos, mas nem é para todos. Então, por exemplo, tem mediação e conciliação dentro dessas pessoas que não querem, que tem esse Uhum. pensamento retrógrado, Ah, você falou que achando participa disso aí, né? Da comissão, né? Em relação à mediação. Fala um pouco disso aí pra gente. ou seja, que a mediação e a conciliação, por exemplo, eu tenho uma câmara de arbitragem. E essa câmara de arbitragem, ela também está dentro da composição da REURB. Lá no Uhum. tópico, lá no artigo 27 dela, dentro da lei de REURB, diz lá que no parágrafo 5º, que quem pode fazer? O poder público, o Distrito Federal, mediante celebração de convênio, o que? Com o Tribunal de Justiça, por exemplo, a Câmara de Arbitragem pode fazer em convênio com o Tribunal de Justiça Estadual para dirimir aqueles conflitos, para chegar no consenso e depois do compromisso arbitral finalizado, você fazer o registro da REURB. Porque, como eu Uhum. acabei de falar aqui, tem um grupo que quer regularizar, quer ter O outro não matrícula, quer quer. ter direito de propriedade, e tem um grupo que não quer porque eles não estão pagando IPTU, então tá tudo bem. E não Tá tudo tá, bem. cara. Isso aí, Você, quando você fala, é uma conscientização, né? Que você acaba aproveitando essa conciliação para conscientizar os demais da importância disso, dessa regularização. com certeza, e dá mais segurança e lisura no processo, dizendo assim: ei, tem que estar bom para as duas partes. Não pode estar bom só para uma e para outra, não. Só presta o processo se for bom para as duas partes. Então, as duas partes têm que ter a, a, a,
em consenso. Porque senão não tem como, porque vai ter as notificações. Dentro do núcleo que vai fazer a REURB, você, mesmo que seja a REURB S, ela tem que ser notificada às pessoas. Que então, eu estou apto a fazer a regularização, então beleza. E outros, não quero. Isso aí para mim é balela, não vai dar nada. Não é. E você tem que fazer a conciliação dessas pessoas e falar assim, cara, é assim, a conscientização é essa. Meu amigo, vamos regularizar, quais são os teus benefícios? Aí vamos lá, matrícula no registro de imóveis você vai ter. Aí tem que ser conversado como? Logo na mente das pessoas, no psicológico, meu amigo. Como o senhor falou lá no início, você lembra quando o senhor falou assim? O cara, agora eu posso morrer e deixar para os meus filhos. Então é chegar e falar, amigo, você vai deixar um direito dos seus filhos de ser proprietário do imóvel. Não Exatamente. É posseiro. Porque tem muita... Olha só, Fernando, tem muita gente na cabeça ainda. É tão... Cara, bicho, eu fico... dá dó. Porque tem muita gente ainda que acredita que um simples contrato de gaveta, dentro, eles já são proprietários do imóvel. Ó, isso aí eu vou te falar, você tocou num ponto agora que é impressionante. Essa atuação no direito imobiliário, né, que eu falo que é a minha prioridade, e a primeira coisa que eu peço é justamente isso. Acontece muito, ou seja, a pessoa para fazer algum procedimento de compra e venda, ou às vezes um inventário, ou às vezes a pessoa pega e fala que está querendo fazer um contrato de locação, e aí a pessoa vem para mim e fala assim, olha, eu estou com o meu apartamento, eu estou com a minha casa e tal, e quando vem a pessoa assim se enchendo muito, né, porque é meu, que é meu, a primeira coisa que eu peço é, qual o documento que você tem? Porque tem aquelas pessoas que têm um contrato de compra e venda de gaveta, contrato de compra e venda, enfiado lá na gaveta, e acha que está tudo resolvido, né, que ela está tudo ok. Ainda tem aquelas outras ainda que tema comigo, fala assim, não, o meu não é contrato de gaveta, eu tenho uma escritura. Eu falei assim, olha, deixa eu te explicar, você pode ter uma escritura, mas se ela não for registrada no cartório de imóveis, ela não vai, você não é proprietário do imóvel. O que eu quero para saber se você é dono do imóvel é o registro atualizado do imóvel. E aí vem esses questionamentos, né? Principalmente pessoa de mais idade, às vezes chega, briga, olha, não, eu tenho a escritura do meu imóvel, você não está entendendo, eu tenho aqui o contrato. Ou às vezes a pessoa pega, né? Esses dias mesmo eu peguei um rapaz de uma situação temando comigo lá, justamente isso. Olha, eu tenho papel e está registrado em cartório, mas aí na verdade o que ele tinha era um reconhecimento de firma de um contrato de gaveta. Então essa questão aí é um ponto fundamental aí que a gente vê muito no direito imobiliário, porque muita gente acha que tem um papel ali que já está regularizado. É isso aí. Isso aí é um ponto que eu fico assim ainda pensando que não é só em qualquer estado da federação, Qualquer estado. tem esse Isso é comum. detalhe aí, entendeu? Não é aqui em Roraima que tem 500 mil habitantes, é o estado da federação mais novo, né? Tem 33 anos só, e diferente de Minas Gerais, que já é praticamente aí. Então, ou seja, qualquer lugar aí for na parte do município aí do Minas Gerais, acontece isso que o senhor acabou de dizer. Acontece também, infelizmente. Então, ou seja, por exemplo, mais uma peculiaridade aí da questão da REURB é quando faz o estudo ambiental. Então, ele é aplicado, né, para aprovação do projeto, tem que, dependendo daquelas áreas de APP, né, ou pode ser sustentável, ou pode ser aquela APP brando, né, que tem que ter. Se não tiver, não tem como provar esse estudo, né, o Esse projeto estudo mesmo, né, seja ele hídrico, seja ele geológico, seja ele qualquer outro ponto aí, né, que tem que ter aprovação municipal, né, do estudo técnico ambiental, entendeu? Então tá dentro do Código Florestal, né? Então isso. é outro Depois projeto urbanístico, a área pública tem que ter literalmente a intervenção aí da área de preservação de APP. Não tem para onde correr. Tem que ser feito esse procedimento aí também. Procedimento.
Sotra, a gente já tá meio ali por causa do horário, né? O Instagram aqui já me cerca ali na 1 hora, né? Mas eu até queria falar isso Tá sendo depois aí. bonzinho, não cortou ainda. Exatamente. Dá para falar 1 hora E ainda. dá para falar, tá bom, né? Não posso reclamar, não, não podemos reclamar. Mas é muito bom, assim, o bate-papo. Eu acho que foi a minha intenção realmente nessa. Eu tô indo assim, num passo a passo, né? Primeiro eu tô fazendo umas lives aí, até para frisar mesmo essa questão de reúbe. Nada muito técnico, nada muito aprofundado. O pessoal entender realmente, conscientizar essa questão da reúbe. E depois a gente vai aprofundando um pouco mais. A gente pode até marcar uma outra aí para a gente vir já mais nesse passo a passo da reúbe e já dar uma introduzida aí nessas questões técnicas, né? Do que é necessário, do que não é. Então já fica o convite aí para a gente marcar uma próxima aí, porque eu gostei muito aí do nosso bate-papo. Olha, eu tô dentro aí, o que tiver, e a ideia sempre é fazer a divulgação da REURB, porque a REURB é uma medida mais o que mais fácil de Uhum. ser feita, né? Mais prática, né? Até financeiramente falando, é melhor pela a REURB, porque quando as pessoas tocam no bolso, né, para fazer a regularização hoje, as pessoas não, para registrar é R$ 1.200, Fica para caro. fazer algum outro procedimento cartorário é mais R$ 1.000. Então as pessoas têm essa crença limitante, né? Essa crença Exatamente. limitante que ali você vai perder só naquele momento, mas o benefício futuro e a garantia real mesmo registrada é totalmente diferente. Então, doutor, como o senhor diz aí, vamos tocar sempre no coração das pessoas. Rapaz, faz esse procedimento aí que vai ser protegido para os teus netos, o teu filho no futuro. Então, Exatamente. só assim mesmo. Aí, só mais uma, só para finalizar, por exemplo, eu tenho aí, eu até digo assim que aqui o estado é pequeno, né? O município é pequeno, então a gente tem conhecimento ali de vereador, de deputado, a gente sempre tem esse contato. E aí eu até digo para ele, eu falo, rapaz, tô fazendo processo aí de regularização numa dessas áreas aí, as pessoas vão te chamar pro resto da vida. Aí, assim, é um ponto, Não, até eu nesse brinco, ponto tem que ser tocado, vai mandar porque fazer um quadro, né, dele e colocar lá na parede e nunca mais esquece. e quem não vai, mano? Quem não quer sua área regularizada? Então eu É, fico jogando essas para ver se, tipo assim, ei, cara, deputado, aí volta vereador, aquilo que eu te falei, o capital político é muito grande, né? Sem pensar, igual eu falei antes, na questão dos votos que ele pode conseguir, que é uma então, realidade, e essa questão ainda aí, né? eu digo isso para as pessoas, mas a gente fica rindo assim, mas é a verdade, porque se É eles verdade mesmo. tocarem e quisessem resolver a vida das pessoas, é uma parcela de pessoas que vão ser gratas a esse político, entendeu? Vai ser grata a esse político. Então, eu digo assim, até porque a minha cunhada está assistindo aí, e aí eu até falo para ela, rapaz, bicho, fala lá para você fazer uma reurb, para você fazer a questão da regularização aí da área, rapaz. E tal, eu fico tocando nessas teclas Não, aí, entendeu? vamos para cima aí. E agora estamos aí junto, independente disso. Se precisar de mim aqui, estamos aí, a questão legal aí. Estamos, independente disso, somos parceiros agora aí de trabalho. E se precisar, como dizem aí, estamos juntos, né? Estou dentro, estou dentro. E aí, recentemente, aí agora também a gente vou dar um voo mais alto aí. A gente tá aí, minha família está indo para São Paulo, e aí a gente vai fazer umas regularização lá em Alphaville, Ah, já lá em vai para Santana de Alphaville? Parnaíba. Maravilha, maravilha. Legal, muito bom. Então você já está governando mesmo. Estou gostando de ver, hein? Já, meu amigo, já. Depois eu fui nos encontros aí no resort lá no Pablo, meu amigo. E aí, meu amigo, ninguém me segura É, eu, mais. E aí, eu também eu até sou fui no aluno dele, encontro mas dos ainda não fui. generais lá em Goiânia. Achei Legal, não, até, pensei que o senhor fosse também. não, eu não fui, mas assisti tudo presencial e devo muito a ele. Eu fiz vários cursos no ano passado, né, principalmente nessa área de desenvolvimento pessoal, e fui aluno do CDR. E estou colocando em prática agora mês a mês. Esse mês aí eu estou fazendo, Foi no esse ano, CDR que a gente teve o primeiro contato, eu né? acho que foi isso mesmo. Foi Assim, no um CDR, curso eu sou muito top. CDR E também. eu, Sou eu PLD 10.1. E sou tô muito no vinte e grato ao dois Top agora. Marçal e fiz também com o Paulo Vieira na época, um outro curso lá, o Método CIS, e isso são muito importantes para a gente se desenvolver como ser humano e
tamo junto aí até depois do fim. A gente agradece muito aí tudo que a gente tem aprendido. E não esquecer do reino, né? Com ele, para ele e com ele, né? Porque sem Deus nós não somos nada, né? Justamente, é buscar o Sim. reino. Aí o pessoal até diz, meu amigo, aqui eu não sou contra, eu não sou a favor de ditadura, eu não sou a favor de democracia. Eu sou a favor do reino, meu amigo. Quero reinar aqui. A primeira Exatamente. coisa é reinar na Nós minha estamos. casa. Estou reinando aqui na minha casa, eu já estou reinando. Depois eu vou reinar em tudo, porque a gente nasceu para É governar isso aí, sobre para tudo, sobre governar. todas as coisas. Então, Gênesis 1, 26, né? Oi? Gênesis 1, 26, não é? Justamente. É isso Governar aí. sobre Aqui, ó. tudo, sobre todas as Meu horário tá coisas. acabando ali, mas a gente vai conversando. Vamos marcar uma depois pra gente falar então sobre reino, sobre família, né? Que é a base de tudo. A gente, sem família, a gente não é nada, né? A gente é muito Justamente. importante ter uma estrutura e a gente marca uma hora aí pra gente falar disso aí. Quem sabe? Já tem mais duas lives então marcadas aí. Uma pra gente bater um Só papo sobre marcar isso, que eu tô dentro aí. Já vai daqui, vai ter um encontro aqui em casa aqui do QGR QGR. aqui. Que Já tá aqui, bacana, minha muito esposa bom. tá preparando tudo ali, já tá tudo preparado. Eu tô vendo aqui agora Que e já tá tudo maravilha, que certo Deus ali, ó. abençoe. É, não, Então, não, vamos para cima aí, porque a gente tem que despertar almas aí que estão dormindo aí, não estão sabendo, né, tudo que está acontecendo e principal, né, lá na Bíblia está escrito tudo, então é só a gente ficar atento aí que os sinais já estão por aí, né? justamente. Vamos reinar e governar e vamos para cima. Muito É obrigado isso aí, aí. doutor, pelos seus Eu que ensinamentos, te agradeço, conhecimentos tá? Já aí. te Eu falei de, estou à disposição. então tá combinado. Já te falei, então nós temos aí mais duas aí pra gente conversar. E eu sempre abro minhas lives aqui falando aí governantes e até agora não surgiu curiosidade não, mas o pessoal já fica sabendo aí o que que é e qualquer momento nós vamos fazer uma live aí falando sobre esses temas aí. Beleza? Então, um abraço, agradecer a todo mundo aí que participou. Obrigado aí, Também pessoal. agradeço. Vou deixar gravado aqui no meu Instagram aí para depois quem quiser assistir. E mais uma vez aí um grande abraço. Fique com Deus aí, governante. Tudo de bom, Um tá? abraço, boa noite pro senhor. Fique com Deus. Amém. Tudo de bom. Obrigado.